atenção é que no capitalismo contemporâneo muda a lógica, o sentido de valorização do capital. Atenção, não se trata de um setor específico, o financeiro, que cresce sobremaneira e, portanto, domina os outros, você tem a dominância financeira, que se espraia para o capitalismo como um todo, e, enfim, a financiarização. O problema não é de um setor, não é que o capital em um setor tem um comportamento distinto dos outros, não, não, não. Para isso é muito melhor para entender o capitalismo contemporâneo, que o Marx chamou de capital fictício. Vou explicar rapidamente, até pelo tempo. O que é o capital fictício? Muitas pessoas confundem com capital a juros. Não é a mesma coisa. É um desdobramento dialético do capital a juros. Como é que a gente pode entender o capital fictício de maneira muito rápida? O que o capital fictício faz é inverter o sentido do capital. Inverter, notem, fetiche, né? Mistificação, alienação. Se a forma mais imediata do capital ser o que ele é um capital pré-existe na forma de dinheiro, compra meios de produção, força de trabalho, vai à produção, valoriza e se apropria no processo de apropriação e realização do valor que foi produzido. Notem, a sequência lógica. O capital pré-existe, produz e se apropria. O que é o capital fictício? Ou a lógica fictícia de valorização? O capital não pré-existe. O que existe no começo não é um capital inicial. O que existe no começo é uma expectativa de apropriação de um valor no futuro. E, se essa expectativa existe, o que se pode fazer hoje é vender hoje os direitos de apropriação futura de um valor que ainda não foi produzido. A venda desses títulos de apropriação constitui, permite, possibilita a constituição de um capital, por isso capitalização. A partir disso, pode-se, ou não, é uma mera possibilidade, adentrar no terreno da produção, de fato produzir para validar aquela apropriação que tinha sido antecipada. Percebam que o capital inverteu a lógica. O que pré-existe é uma expectativa de apropriação, que permite ou não a produção, que valida ou não a apropriação. O capital fictício inverte o sentido. Primeira observação, isso aconteceu no capitalismo contemporâneo, não foi só no setor financeiro, embora no setor financeiro seja de forma mais natural, nítida. Isso aconteceu em todos os setores. Na agricultura, setor primário, no setor secundário, que normalmente se chama de indústria, mas Marx, indústria tem outro sentido, no setor terciário, ou seja, a lógica de valorização fictícia do capital é o sentido do capital no capitalismo contemporâneo. E percebam quais são as consequências disso. Aumenta a mistificação da origem da mais-valia. O capital fictício aumenta essa mistificação. Porque agora não é só um capital que produz-se a si mesmo. É mais do que isso. É o capital, no fundo, rifando o futuro. É o capital trazendo o futuro para o presente. É a presentificação de algo que talvez nem fosse existir. E só passa a existir, talvez, no futuro, pelo fato de que ele foi justamente, de maneira fictícia, presentificado. Percebam como a mistificação é elevada à enésima potência. Isso tem implicações, evidentemente, no fetiche, mas também na alienação, no grau de consciência que os indivíduos têm da própria realidade em que vivem. Tanto é assim, que isso até é deliberado, que a gente pode contar nos dedos de uma mão, e sem usar todos os dedos, o número de pessoas, inclusive de que atuam no mercado financeiro, que entendem essa lógica. Eles podem saber a praxeologia, mas o que está por trás, até porque eles não precisam saber o que está por trás para fazer o que eles fazem. Percebam, o grau de alienação é elevado também à enésima potência. Bom, finalizo com o seguinte, Daniel. Essa lógica de valorização fictícia do capital, como sempre, tem uma dialética. Ela tem uma disfuncionalidade. Qual é a disfuncionalidade? O capital fictício em si, hoje, não produz mais valor. Ele pode vir a... Pode, possibilidade, produzir no futuro, mas hoje ele não produz. Portanto, o que você tem hoje é um aumento dos direitos de apropriação sobre um valor que não foi produzido. Se ele não vier a ser produzido, e você tem direitos de apropriação que não foram produzidos, isso vai implicar numa crise, que é justamente história 2007, 2008, que se reflete numa redução da taxa de rentabilidade e da taxa de lucro. Mas ele também tem uma funcionalidade. Qual é a funcionalidade do capital fictício? Acelerar ainda mais a rotação do capital, reduzir o tempo de rotação. Não tem melhor jeito de reduzir o tempo do que trazer o futuro para o presente.
é justamente o que o capital fictício, ou a lógica fictícia de valorização do capital, faz no capitalismo contemporâneo. Ele entrou em crise em 2007, 2008. E nós estamos na conjuntura, fecho com isso e agora é verdade, tá, Danilo? Nós estamos na conjuntura em que nós estamos, com todos os impactos que isso tem sobre o mundo do trabalho, sobre o fetiche, sobre alienação e sobre mistificação, que implica individualismo, fragmentação, é, menor consciência de classe, tudo o que vocês quiserem, e certamente perguntas virão sobre o assunto, porque a forma como o capitalismo está tentando sair dessa crise não é construindo um novo sentido histórico de valorização, é reforçando mesmo, é potencializando a lógica de valorização fictícia do capital. O problema é que isso exige, para que permita o capital sair da sua crise, é necessário um aumento exponencial, como a gente nunca viu, de produção de valor, porque você tem uma massa de direitos de apropriação que não encontra valor para apropriar. Portanto, exige-se, mais do que nunca, de maneira assim, elevada à enésima potência, um aumento da exploração do trabalho, com todos os seus efeitos deletérios sobre o mundo do trabalho e as implicações que isso tem sobre a alienação do sujeito no processo de trabalho, o fetiche que isso traz consigo e a mistificação aprofundada também em decorrência disso.